Foi numa manhã ensolarada de primavera que tive a honra de ser aceito na família Muyad, do clã Imã do sistema Wing Chun. As primeiras palavras do nosso líder, o patriarca Muyad, logo após anunciar sua decisão de me acolher em sua família, esclareceram de pronto a natureza de minha jornada. Que fique claro, aqui você irá aprender Kung Fu e não técnicas de Kung Fu. Essa advertência me veio à mente quando li o livro A História do Pensamento Chinês, onde a professora Annie Chen escreveu que o termo Kung Fu foi popularizado no sentido um tanto redutor pelo gênero cinematográfico de mesmo nome. É esse sentido um tanto redutor do termo Kung Fu que encontramos em dicionários como o nosso Wise, onde a palavra Kung Fu é definida de modo bem limitado. Que você vai aprender Kung Fu, e não somente técnicas de Kung Fu. Acho que é bem interessante essa frase. Exato, né? Acho que você escolheu bem esse primeiro corte do vídeo, né? É um vídeo que o nosso Sifu começa com uma história pessoal, né? Com o Fu da jornada dele, né? E é um encontro interessante porque é um encontro de um jovem praticante, que era o jovem Léo Mamura, né? Com um mestre de Kung Fu, que era o patriarca Moyado, já maduro, já bem experiente, né? Já depois de toda uma carreira já em Hong Kong, né? Estava então já construído também uma carreira longa, né? No próprio Estados Unidos, né? Então é um mestre já maduro encontrando com um discípulo muito jovem, né? E é interessante que é a maneira como ele aborda, né? O patriarca Moyata aborda essa conversa, né? Dentro da perspectiva Kung Fu, aquilo que a gente chama da dimensão Kung Fu. Ele coloca ali uma semente nessa conversa, que é uma semente que vai florescer ao longo de toda a jornada do praticante Larry Mamura, né? Do que hoje é o grão-mestre Larry Mamura, né? E ali era um jovem, né? Então você vê que essa jornada ela é toda significada a partir de um primeiro contato com o mestre Kung Fu, que é algo muito próprio do Kung Fu, né? Então é muito bonito esse encontro e essa história, né? Porque ela mostra exatamente como um mestre de Kung Fu atua, né? Mesmo estando diante de uma pessoa extremamente jovem, com um Kung Fu muito ainda imaturo, mas com muita vontade de aprender, com muita garra, né? Com muita vontade de, né, se investir ali naquele aprendizado, o mestre ele não entra junto com a mesma vamos dizer assim, com a mesma precipitação, né, ele coloca uma semente, né, e deixa e espera que essa semente vai florescer ao longo de todo um caminho, né? Então, essa frase, né, com certeza a gente pode, né, perguntar para o nosso Sifu, né, o grão-mestre Léo, quantos anos demorou para ele entender essa frase, né? E quantas vezes ele já refez o entendimento dessa frase, né? Isso é o encontro de um discípulo com um mestre, né? Então, isso é muito interessante, essa abordagem, porque ela de cara, né, de cara o grão-mestre, no caso o grão-mestre Léo ali, o jovem, né, teve a chance de ter contato com a dimensão Kung Fu instantaneamente, assim que ele teve a primeira conversa com esse mestre que ele encontrou, né, nos Estados Unidos na jornada dele, né? Sim, e muita dessa dificuldade de entender essa diferença colocada, né? É muito profunda, é uma frase simples, mas profunda. Você não vai aprender, né, técnicas de Kung Fu somente, você vai aprender Kung Fu. São coisas diferentes. Isso tem muito a ver com o entendimento do que é Kung Fu. E no trecho do vídeo, o Grão-Mestre Namora cita exatamente esse entendimento da professora Annie Chen, de que o Kung Fu foi apresentado de forma, né, num sentido redutor no Ocidente. Isso se dá, por, no meu entendimento, por dois aspectos. Um aspecto é uma diferença temporal, porque o termo Kung Fu ele é mais antigo, bem mais antigo. Então, muitas vezes, a gente, no nosso tempo, tem dificuldade de enxergar uma lógica de outro tempo e como, né, conectar com ela. E, logicamente, uma diferença cultural, né? Tem um processo nascido numa outra cultura e a gente, na nossa cultura, tem dificuldade de conectar com ele. Então, certamente, quando o filme apresenta, né, como a luta, algo acrobático, enfim, né, isso certamente, né, gera um espaço onde a gente restringe o Kung Fu, aí ele fica reduzido. Então, é Exato, compreensível entender que a gente, como ocidentais, a gente teve esse acesso. Mas o vídeo todo, as próximas exato. etapas do vídeo vão ajudar a gente a ampliar esse sentido de Kung Fu. E ali nos anos 70, né, que você pega, ou seja, assim, você atravessa o tempo, né, e aí você chega nos anos 70,
né, nos anos de 1970, que tem aquele boom do Kung Fu, tem o Bruce Lee, etc., né, e aí você tem toda uma apresentação desse termo, né, muito mais reduzida dentro de uma proposta que depois eu vejo até o próprio Bruce Lee tentou muitas vezes explicar, trazer livro, trazer entrevista, etc., e existe toda essa dificuldade, como você disse, que é esse segundo elemento que você trouxe, que é o sentido, a dificuldade cultural, né? Então, é difícil você conseguir trazer toda essa exploração cultural para uma cultura que é totalmente diferente, né? E isso acabou sendo realizado à medida que outros mestres, como o próprio Patriarca Moyat, se estabeleceram nos Estados Unidos e com o trabalho como o próprio nosso Sifu faz, o trabalho que nós mesmos fazemos, que é tentar trazer esse sentido amplo do Kung Fu dentro, né, de tudo que a gente faz no nosso trabalho.